Boa tarde a todas e todos. Com muita alegria, vou então moderar essa mesa redonda aqui no 11º Congresso de Epidemiologia, sobre a epidemiologia do álcool no Brasil, distribuição do consumo, políticas preventivas internacionais e lacunas legislativas. Esse tema, né, da epidemiologia do álcool, ele é muito relevante. A gente tem há vários congressos de epidemiologia trazido esse tema, porque o álcool, como a gente sabe, ele é um fator de risco incomum para diversas doenças, incluindo doenças não transmissíveis, doenças transmissíveis, problemas de saúde mental, causas externas, incluindo acidentes, violências, também os acidentes de trabalho, né, e que causam uma carga de doença muito grande. A gente tem no nosso país uma legislação que ela é insuficiente, né, em alguns aspectos, em outros ela é bem avançada, por outro lado, mas também a fiscalização ela não é boa, né, e esse problema ele continua e a gente tem avanços e retrocessos. Essa semana passada, eu acho que eu vi uma notícia sobre a ameaça de retornar o consumo, a permissão para o consumo de álcool nos estádios no estado de São Paulo. No Ceará, que é a nossa sede do Congresso, isso já está acontecendo e parece que eles tiveram uma vitória, inclusive no STF, nesse sentido. Então, a gente tem esses avanços e retrocessos e o problema continua. Estamos aqui novamente para debater isso com 3 palestrantes de altíssimo nível. Então, a primeira apresentação vai ser da doutora Luciana Monteiro Vasconcelos Sardinha. Ela é nutricionista, mestre em saúde pública e doutora em epidemiologia pela UNB. Atualmente assessora técnica em doenças crônicas não transmissíveis da Vital Strategies no Brasil. Mas eu vou acrescentar que também a Luciana teve uma contribuição muito importante durante anos, né, no Ministério da Saúde, liderando, trabalhando e também coordenando a área de doenças crônicas não transmissíveis. A nossa segunda palestrante é a professora doutora Zila Vandermeer Sanches. Ela é livre docente, professora livre docente em epidemiologia, professora do Departamento de Medicina Preventiva da Unifesp. A Zila é uma das maiores referências em epidemiologia do álcool do Brasil e também do mundo. E recebemos hoje com alegria que ela também vai ser editora de uma importante revista europeia na área de prevenção. Então, parabéns, Zila, aqui em público, né? Muito, muito merecida essa aprovação, e tenho certeza que você vai ter muito sucesso nesse posto, como tudo que você faz. E a nossa terceira palestrante é a doutora Maristela Goldnader Monteiro. Ela é médica, doutora em farmacologia e assessora da Organização Pan-Americana da Saúde em Washington, Estados Unidos, desde 2003. Ela é, nesse posto, responsável pela formulação de políticas públicas e programas para reduzir o dano do consumo de álcool nos países das Américas. A Maristela realmente tem uma contribuição fantástica nessa área, ela dedicou a vida a esse tema, então essa mesa eu tenho certeza que vai trazer bastante elementos, né, para a gente poder avançar nesse tema do álcool. Então, vou imediatamente passar a palavra para a Luciana. Bom, primeiro quero agradecer ao Congresso por essa oportunidade. Eu acho que é sempre muito importante a gente estar mostrando o quão é grande a magnitude, né, desse problema do consumo do álcool no Brasil e em todo o mundo. Então, é bem importante o Congresso, mais uma vez, trazer essa pauta para discussão. Então, eu vou passar rapidamente aqui os slides para me deter um pouco mais no estudo que a gente fez recentemente, para ver esse impacto, então, dessa tendência da mortalidade e de internações relacionadas ao consumo do álcool no Brasil nesse momento de pandemia, porque ele vai refletir no que nós vamos ter pela frente, né? O que nós vamos precisar trabalhar em relação a isso.
Então, como eu disse rapidamente, eu acho que todos já conhecem bem esse contexto do consumo do álcool. É um fator de risco que ainda é muito negligenciado pelo poder público, tem uma influência enorme, né, das normas sociais, então, que são muito geradas pelo marketing, e isso no mundo inteiro. Então, é muito aceito. É difícil a gente passar hoje por alguém que está fumando na rua e a gente fala, nossa, está fumando. Olha, estou sentindo o cheiro da fumaça do cigarro. Mas o álcool não. As pessoas saem para se confraternizar. É uma norma social, tá dada. Então, a gente precisa trabalhar isso também, principalmente para a população infanto-juvenil. É um desafio global, né, para as políticas públicas. Ela é responsável por mais de 200 doenças, lesões, agravos, invalidez, como a Leila colocou agora, pelos seus efeitos tóxicos, imunossupressores, né, teratogênicos, tudo isso traz esse rol de lesões intencionais e não intencionais, das doenças infecciosas e não infecciosas. Então, a gente precisa, de fato, chamar atenção para isso cada vez mais. Tem um grande impacto financeiro, seja a nível individual, coletivo e para as nações. Então, com aposentadoria precoce, com absenteísmo no trabalho, com perda de produtividade. Foi feito um estudo em 2014 no Brasil que em torno de 7,3% do PIB você pode já está sendo perdido, ou naquele ano estava sendo, por conta de consumo excessivo, consumo das bebidas alcoólicas. Isso refletia aí em torno de 372 bilhões em 2014, sendo que só a indústria cervejeira, sem contar com as outras bebidas naquele mesmo ano, teve um faturamento em torno de 70 bilhões. Então, assim, é muito incoerente, a gente precisa, de fato, trabalhar com isso. E aí, aqui, só alguns dados que também imagino que todos conheçam, desculpa, alguns conheçam, mas em torno de 3 milhões de mortes por ano no mundo. Então, a gente tem aí em torno de 6 mortes por minuto, então é muita coisa. Existe um aumento expressivo pelo acompanhamento do Vigitel no Brasil, que 70,5% de aumento no consumo de álcool das mulheres entre 2006 e 2020, o que é muita coisa. Em 2020, a gente tem que o Brasil tem esse consumo regular de quase 21%, sendo maior ainda nos homens, mas esse aumento, como eu acabei de falar, 70% nas mulheres, logo eles vão estar apareados, né? Na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, que acabou de sair os resultados, é muito grave o que a gente tem nessa população já de adolescentes de 13 a 17 anos, onde quase 30% relataram já terem bebido pelo menos uma dose de álcool nos últimos 30 dias, né, anteriores à pesquisa. 63% já havia ingerido pelo menos uma dose de bebida alcoólica na vida. Quase 35% já havia tomado a primeira dose, tinham tomado a primeira dose com menos de 14 anos, nós estamos falando aqui de um público de crianças, né? E desses, 47% declararam que já tinham vivenciado algum episódio de embriaguez. Então, é sobre esse problema de saúde pública que a gente está falando. E aí, em relação à pandemia, né? O que a gente tem para falar? A gente está vivendo, então, grandes mudanças sociais, né, mudanças importantes, com distanciamento físico, eventos e bares fechados, né, serviços de saúde muito limitados, o que, por um lado, poderia favorecer essa diminuição de consumo, por outro, a gente tem observado diferença nisso, né, um aumento de consumo intradomiciliar, entre outros. E aí essas novas dinâmicas, né, domiciliares, pessoais, e aí agregou a esse problema todo, né, de pandemia, estresse, desemprego, ansiedade e tantas outras coisas de problemas de saúde mental que também impactaram. Fora renda, muito desemprego, como eu falei, né? Teve um levantamento econômico que saiu em toda a mídia no início desse ano, mostrando que o volume de cerveja no Brasil em 2020 só foi superado pelo que foi vendido
no momento de Copa do Mundo no Brasil em 2014. Então, toda aquela questão do distanciamento, de bares fechados, não teve impacto positivo em relação a esse consumo. Então, a gente fez um estudo onde a gente queria observar se as mortes e internações, e aí a Leila, inclusive, que tá aqui, tem um artigo onde mostra quais são as causas, né, diretamente relacionadas ao consumo do álcool, a gente olhou todas elas, mas se deteve ao capítulo F10 do CID-10, que fala sobre transtornos mentais e comportamentais devido ao uso do álcool, porque foi onde a gente encontrou resultados importantes. Então, nós olhamos o sistema de mortalidade e o de internação hospitalar, pegamos a série histórica de 2010 a 2020, pegamos só pessoas acima de 10 anos, neste capítulo F10 da CID, e aí aqui a gente fez uma atualização, porque a gente até soltou algumas informações sobre esse estudo um pouco antes, que tinham dado um valor menor, um pouco menor, mas a gente pegou a última atualização do sistema de mortalidade. E aí aqui estão os resultados, quer dizer, de 2019 para 2020 houve um aumento aí de 25% nas mortes no Brasil, no capítulo específico relacionado ao consumo do álcool. A gente sabe que isso ainda pode estar muito subestimado, porque muitas pessoas acabam tendo a primeira causa de morte sendo relatado outra, né, e não o álcool, mas aqueles que foram específicos, a gente chegou a 25,1 de 2019 a 2020 de aumento. O maior aumento tinha acontecido de 2010 a 2011, de 3,4. A gente já vinha observando uma tendência de queda e, de repente, a gente tem esse aumento. Então, aí a gente olha, né, a gente tinha uma estabilidade aí de 2014 a 2018 e, de repente, esse grande acréscimo. Aqui sobre as internações, e aqui as internações a gente vê o contrário, elas já vinham caindo e caem ainda mais de 2019 para 2020. E aqui, tanto uma quanto outra, principalmente a mortalidade, a gente observou esse aumento a partir do mês de março de 2020, que foi quando estava realmente iniciando a primeira onda do Covid aqui no Brasil. Então, tem uma relação direta, de fato, de março a dezembro com o Covid, né, a primeira onda e as outras no Brasil. E aí, aqui na internação, a gente viu exatamente o contrário. Então, a gente tem algumas hipóteses e está observando e estudando um pouco melhor isso. Você pode, diante de toda aquela limitação aos serviços de saúde por conta da pandemia, o agravamento pode ter sido tão maior que as pessoas que tinham problemas e se agravaram por conta da pandemia, de tudo isso que a gente já falou, foram direto ao óbito e não tiveram nem a possibilidade da internação. E aqui também a subnotificação da causa de internação. Então, a gente está olhando exatamente qual é a relação disso, tentando fazer um linkage das duas bases para estudar melhor. Mas o fato é que, enquanto a internação desceu, decaiu, os óbitos aumentaram, como a gente observa aqui. E, com tudo isso, a gente sabe, e vai ter uma palestra em seguida, né, da Maristela, que tem absolutamente mais propriedade e fez parte da construção do pacote Safer, não vou me deter nisso, mas que a gente precisa, de fato, como a Leila também começou falando, a questão da fiscalização das leis vigentes. Nós temos muitas leis, em muitas lacunas, né, de marco de leis, mas nós temos algumas que já existem que a gente precisa fazer cumprir, né, como essas que estão citadas aí, beber e dirigir, venda para menores de 18 anos, entre outros. Facilitar essa triagem, né, o acesso primeiro, a triagem e tratamento dessas pessoas com consumo de álcool, para que eles tenham essa possibilidade de reversão desse quadro. A questão da publicidade, né, a restrição de publicidade também, como a Leila bem lembrou, semana passada a gente estava atrás de fazer uma manifestação onde de um avanço já se pensa num retrocesso de voltar a ter publicidade relacionadas a esporte, né, em grandes estádios e tudo mais.
Então, isso é um grande retrocesso. A gente precisa andar para frente e não retroceder em coisas que a gente já avançou e que a gente imaginava que já estava superado. E a questão, claro, do aumento de preço, né, com imposto, tributação, realmente uma política de preço, porque se a gente aumenta o valor, o preço, o consumidor vai pensar e vai ver, né, no seu bolso, pesa no bolso e pode diminuir, então, o consumo. É uma das formas mais efetivas para isso. Mas a indústria, ela tem um poder enorme e a gente precisa estar mostrando, baseado em evidências de fato, que precisamos reverter esse quadro. Aqui é um relatório que a Vital Strategies lançou esse ano, mostrando aí o que os governos, né, sofrem de influência da indústria. Então, seja na assistência de desenvolvimento, incentivos fiscais, questão de marketing, descontos fiscais, subsídios de produção, subsídios que os governos dão para as indústrias do álcool. No Brasil, só para exemplificar, a FIFA exigiu, quando teve a Copa do Mundo de 2014, que o Brasil renunciasse a todos os impostos sobre os lucros obtidos por parceiros comerciais da FIFA, o que incluía, à época, a Ambev. Então, isso teve uma repercussão, mas que não conseguiu se reverter, e o Brasil, então, o governo brasileiro concedeu essa renúncia fiscal à FIFA, o que deu aos parceiros comerciais um total de 475 milhões de dólares entre esse período que corresponde à Copa do Mundo, né? Um pouco antes e depois, entre 2011 e 2015. Esses lucros são robustos, os lucros da indústria, e o Brasil abriu mão desses milhões aí, como se a gente não tivesse nenhuma outra coisa para ser investido. Então, como mensagem final, é dizer que a importância, né, da informação, da gente continuar trabalhando, produzindo informação para que tenha tomada de decisão baseada em evidência. E que o desenvolvimento econômico, de maneira alguma, porque é uma das coisas que a indústria mais fala, estou empregando tantos, eu pago tanto de imposto, mas esse desenvolvimento econômico não deve, de jeito nenhum, hipótese alguma, sobrepor a saúde e o bem-estar da população. Por isso a importância, né, dessas informações, das evidências, para a indústria de políticas de fato consistentes, eficazes, no combate a esse importante problema de grande magnitude de saúde pública. Então, eu agradeço e fico à disposição. Muito obrigada, Luciana, pela excelente apresentação, mostrando esse panorama e trazendo dados tão alarmantes, né? Que a gente sabe que os problemas do álcool eles não se limitam à proximidade do consumo, né? Tem problemas relacionados ao álcool que tem um longo período de latência e a gente já pode, né, prever que a gente vai ter consequências negativas desse aumento do consumo nos anos seguintes. E também essa questão dos retrocessos nas políticas, né? A gente tem que estar vigilante. Vou passar, então, a palavra para Maristela Monteiro, da OPAS. Muito obrigada, Maristela, por estar aqui conosco hoje. Obrigada a você e desculpe o pequeno atraso, eu pensei que começava às 3h40 e já tinha começado. Mas eu posso compartilhar minha tela, né? Compartilhar minha tela. Aqui, só para... Bom, eu vou falar sobre um pouco da iniciativa SAFER e dos projetos da OPAS em relação à conscientização, educação da população e como eles se vinculam, esses esforços, à própria iniciativa. A iniciativa SAFER vem como o resultado de vários anos de trabalho da Organização Mundial da Saúde sobre o problema do álcool na saúde pública, tentando visibilizar cada vez mais o impacto que ele tem em todos os países, em todas as regiões do mundo. Depois, com a revisão da evidência científica sobre as medidas mais efetivas para mudar a situação,
e depois com também decisões políticas que foram adotadas pelos Estados-membros, pelos ministros de saúde de todo o mundo, tanto na área exclusiva de álcool, como na área das doenças não transmissíveis, e depois nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E em 2010, continua sendo válido, a OMS tem uma estratégia global sobre o álcool, e em 2018 ela lançou uma iniciativa focalizada em em 5 medidas que são as consideradas mais custo-efetivas e efetivas, não deixando de lado as outras recomendadas pela estratégia mundial, mas como um empurrão para os países, porque a avaliação até 2019 da implementação da estratégia global mostrou que, de certa forma, não houve suficiente avanço neste tema, e as projeções são de que a situação vai piorar se os países não implementarem estas políticas. Então, é importante que, dentro dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o álcool teve um lugar mais ou menos exclusivo, ou seja, teve um indicador que foi incluído no 3.52, que é relativo ao consumo per capita de álcool, mas também já houve muitos trabalhos que demonstram como o álcool se relaciona a outros objetivos do desenvolvimento sustentável, que não são só os de saúde. Então, essa iniciativa é construída, como eu disse, baseada na estratégia mundial, e também tem o fundamento na OPAS, no Plano de Ação Regional que nós temos, que foi desenvolvido para implementar a estratégia global também. Ela foi lançada na 3ª reunião de alto nível das doenças crônicas na ONU, em 2018, e de uma maneira sem muito alarde, mas que foi aceita e divulgada pela OPAS e pelo Ministério da Saúde no Brasil em outubro de 2019. Quais são essas estratégias? Então, cada letra da iniciativa fala de uma política, ou é o símbolo, ou o acrônimo de uma das políticas. Elas não funcionam bem em português, mas a gente sabe que elas são... o acrônimo ficou muito popular e todo mundo reconhece e associa com a necessidade de se ter uma relação mais saudável, mais segura com o consumo de álcool. Então, em vermelho estão as 3 medidas que são consideradas, ou áreas de ação política, consideradas as mais custo-efetivas, e que todas elas têm a ver com a disponibilidade do álcool, quer ser física, econômica ou comercial ou social, vamos dizer assim, através do marketing e o seu controle. E as outras 2 são medidas que são muito efetivas, mas que não têm necessariamente, imediatamente, ou pode ser mais difícil, ou custam mais para ter objetivos não objetivos, mas alcance em saúde pública de toda a população. Uma são as medidas contra o beber e dirigir, que nós sabemos da efetividade, o Brasil tomou várias medidas nesse sentido, e a outra é no serviço, nos sistemas de saúde, para facilitar o acesso à detecção e as intervenções breves, referir a tratamento, etc. Então, aqui só para sumarizar, resumir, as medidas mais custo-efetivas são aquelas que estão afetando o ponto mais distante dessa cadeia de
existir a substância, existir o produto, a disponibilidade do álcool, e você ter pessoas que consumem excessivamente, pessoas que têm problemas agudos ou crônicos em relação ao álcool. É uma maneira muito simplificada de a gente representar isso, mas é importante saber que quanto mais longe nós estivermos dos problemas, nas soluções deles, a gente vai ter um maior impacto em saúde pública. E eu vinculo esta posição com a necessidade de educar a população sobre o benefício dessas medidas, e isto tem relação com mudar a imagem que a população tem sobre o álcool, sobre o consumo de álcool ser um hábito saudável, quando ele não é. Inclusive pelo impacto do álcool no câncer, sendo uma substância cancerígena, um drink já tem um risco, então nós não podemos falar que o consumo de álcool pode ser feito sem risco nenhum. Então, com isso, você não pode dizer que é um hábito saudável por si. Ele tem riscos, obviamente, quanto maior o risco, maior a possibilidade de ter um problema agudo ou a longo prazo. As estratégias nacionais que são recomendadas no pacote do SAFER, não só as políticas, mas são 3 estratégias importantes que o governo deve tomar. Uma é na área de implementação do marco regulatório dessas medidas, a fiscalização das mesmas, e existir um financiamento para isso, e o trabalho multissetorial, porque várias dessas medidas não estão dentro de saúde, mas sim estão dentro da capacidade do governo de regular. Então, nós temos que conversar com as áreas do governo, de finanças e educação, etc., para ter uma mensagem consistente. A outra é de monitoreio, a vigilância, como falou muito bem a Luciana, os dados para informar as ações, as avaliações, sistemas de informação, o cálculo do consumo per capita de álcool, que é um indicador marco para as políticas de álcool, e proteger essas políticas da interferência da indústria de álcool. Proteger os objetivos de saúde pública, que eles estejam acima dos de comércio, não é necessariamente, não é o que a OPAS promove, de proibir o consumo de álcool, mas sim de haver um equilíbrio entre comércio e saúde pública, mas um equilíbrio que favorece a saúde pública, favorece as escolhas das pessoas que sejam mais saudáveis. Então, aqui alguns exemplos do que pode ser feito para ações preparatórias, algumas o Brasil já tem feito, essa análise da extensão do consumo, dos danos, a apresentação anterior foi muito importante para isso, mapear as políticas, as legislações, isso também já foi feito, e o nível de competência de vários níveis do governo para melhorar essas políticas, identificar as situações onde estejam os maiores danos, avaliar qual é a prontidão política e o compromisso político e institucional para poder avançar com essas políticas e poder identificar as barreiras e como vencê-las, e, obviamente, a principal delas é a influência da indústria de álcool, e tem que se separar o papel que ela tem dentro da política em qualquer país e as decisões em saúde pública. A sociedade civil também tem um papel importante de promover cada etapa desse plano, monitorar as ações da indústria e ajudar o governo a tomar posições quando o governo por si, às vezes, tem dificuldade de entrar em certas áreas. E aqui alguns exemplos, por exemplo, que o Brasil já fez, está fazendo e pode ainda fazer para avançar nessa iniciativa, desde o cálculo do consumo per capita a nível nacional e subnacional, isso agora já é
uma capacidade que o Brasil tem, com dados próprios e não mais usando os dados da indústria, mas tem muita coisa que pode ser feita. O Brasil não tem nenhum sistema de licenças para venda de álcool, então a fiscalização de horários, dias ou densidade de pontos de venda não pode ser feita, basicamente. Isso acontece a nível local, ou de uma cidade, ou de outra, mas não vai ter impacto nacional. Fortalecer as medidas de beber e dirigir, que sem haver fiscalização não há como ter resultado em saúde pública. Só existir a lei no papel não leva à mudança do comportamento da população, e o papel da mídia aí é muito importante de estar sempre visibilizando esse tema. A questão da propaganda, da publicidade, patrocínio do álcool em todas, não só para todas as bebidas, mas em todos os meios de comunicação, inclusive a internet, é importantíssimo, e criar esse mecanismo de prevenir, fazer uma análise de cada processo político para torná-lo independente da influência da indústria. E, finalmente, como eu disse, educar a população é muito importante, não porque ela vai mudar o seu consumo necessariamente, mas ela vai entender por que a mudança é necessária. E sem apoio popular não tem medida que possa ir adiante por muito tempo. E já houve vários exemplos no Brasil de medidas que passaram e voltaram para trás. E o mesmo pode acontecer agora, na pós-Covid, como foi falado pela Luciana. Bom, então eu vou mostrar aqui algumas, a campanha que a OPAS começou há pouco mais de 2 semanas e que visa não só a população geral, mas também os tomadores de decisão sobre a questão do álcool. Algumas desses pequenos vídeos são silenciosos e são para redes sociais, são para Instagram. O vídeo da campanha é este. Este vídeo pode ser usado em qualquer lugar, desde centros de serviço como ONGs ou em TVs, em universidades, e está disponível gratuitamente. Aqui, mais 2, um sobre o que é o bebê moderado e depois o que é uma dose padrão. E mais esses 2
sobre as consequências do álcool. Obviamente, nós não pensamos que esses vídeos vão mudar a vida das pessoas, mas visam a estabelecer um diálogo, abrir-se um diálogo, e a gente incentiva e promove que eles sejam usados o mais ampliamente possível. A gente tem divulgado nas redes sociais e vamos continuar com novos vídeos até o final do ano. Também na página web da OPAS estão essas novas infografias, são 13 novas infografias sobre vários temas do álcool e saúde, atualizando a informação, que podem ser distribuídas, baixadas e utilizadas como vocês queiram, sobre álcool e suicídio, depressão, sono, doença cardiovascular, álcool e câncer, álcool e a saúde em geral, a situação epidemiológica da região, álcool e Covid, hepatite C, enfim, nós vamos continuar a produzir essas infografias como material de educação e disseminação, que pode ser usado no Brasil amplamente e gratuitamente também. E, finalmente, na área de serviços, nós temos por muitos anos promovido o uso da detecção, do screening e a intervenção breve nos serviços de saúde, mas isso continua sendo uma barreira de implementação, porque, primeiro, o custo de treinar profissionais, do número de profissionais que tem que ser treinado, da falta que ainda existe de profissionais suficientes de toda maneira, e a carga aumentada que eles têm com muitas doenças crônicas na atenção primária. Então, depois que você treina o profissional, é muito difícil que, de uma maneira sistemática e sem julgar a pessoa, sem estigmatizar, essa abordagem seja feita sistematicamente. Então, nós desenvolvemos uma assistente digital, a primeira especialista digital do mundo em saúde e temas de álcool. Ela se chama Paola, e aqui é o vídeo demonstrativo da Paola atuando. Ela foi lançada semana passada, no dia 19, e já está na página OPAS para ser utilizada. Ela é gratuita, 24 horas por dia, 7 dias por semana, quantas pessoas quiserem ao mesmo tempo. Ela funciona tanto se você se ligar no telefone ou no computador, e é totalmente anônima e confidencial essa interação. Hello, Paula. Buenos días. Bom dia. Hola. Oi. Buenos días. Oi. É um prazer te conhecer. O que você gostaria de falar hoje? Beber álcool pode causar câncer? Há uma forte ligação entre o álcool e as doenças crônicas, particularmente o câncer. How can I make sure I drink responsibly? I'm sorry to say, but there's no such thing as responsible drinking. ¿Cómo sé si estoy bebiendo demasiado? Puedo ayudarte a evaluar si lo que bebes puede causarte daños. Olá, o meu nome é Paola. Eu sou a primeira especialista digital em saúde e consumo de álcool da Organização Pan-Americana da Saúde. Fui criada para fornecer informação confiável sobre o impacto que o álcool pode ter na sua saúde. Também posso te ajudar a entender se o seu consumo de álcool está colocando a sua saúde em risco e guiá-lo em um plano para reduzi-lo. Você acha que beber menos poderia te beneficiar? Tenho certeza. Por favor, você pode me ajudar? Também gostaria de te ajudar. E prometo que não vou te julgar ou criticar. Afinal, sou uma pessoa digital. Eu não sei julgar.
Bom, para finalizar, eu espero que todas as pessoas possam utilizar a Paola. Ela está em português, em inglês e em espanhol. O vídeo só mostra essa capacidade dela, mas, obviamente, ela segue a língua que você falar com ela. E nós estamos, finalmente, também para apoiar todas essas medidas, lançando brevemente 2 cursos novos no campus virtual da OPAS, de saúde pública, um sobre o SAFER, que tem mais informações do que eu pude apresentar hoje, e sobre a eficácia de cada uma das políticas, e sobre a estimação do consumo per capita de álcool, inclusive com um exemplo do Brasil. Muito obrigada. Obrigada, Maristela, pela excelente apresentação, né, trazendo as estratégias de implementamento e tantas novidades muito legais. Fiquei encantada com essas novidades, os vídeos, os folhetos e também, né, a pessoa virtual, que eu acho que vai ser um avanço muito grande. E disponibilizar tudo isso, né, para os países, nos 3 idiomas, que são os idiomas oficiais da OPAS. Então, mais uma vez, obrigada e parabéns. Obrigada, e gratuitamente também. Muito bom tudo isso. E agora eu vou passar a palavra, então, para a professora Zila Sanches, para fazer a última apresentação dessa mesa. Boa tarde, um prazer estar aqui, estar com a Leila, Maristela, Luciana, enfim. A Luciana, fizemos uma dobradinha recente com os mesmos temas, e agora eu vou trazer para vocês a questão da legislação, como ela já colocou a questão da epidemiologia do álcool, a Maristela trouxe essa questão das políticas públicas do ponto de vista mais global. Eu vou filtrar agora, né? Eu vou focar nos aspectos da legislação brasileira, tá? Então, o que ainda precisa ser feito, assim, são muitas as coisas, mas o que precisa ser feito para a gente avançar? Então, para tentar alterar aquele cenário que a Luciana colocou no início da nossa mesa, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela. Então, como a Maristela colocou já há pouco, nós temos diversos materiais que nos ajudam a pensar como que os países deveriam estar enfrentando as questões relacionadas ao álcool, buscando reduzir a prevalência de consumo e, indiretamente, todos os danos associados a esse consumo, tá? E a partir de 2010, a gente tem um cenário assim, um pouco mais claro de eixos nos quais os governos precisam investir, tá? Depois, já em 2018, originalmente os 10 eixos que são apresentados pela OMS, eles são traduzidos no SAFER, como a Maristela colocou, só que aí nós temos uma redução para 5, tá? Eu vou mostrar para vocês hoje uma avaliação brasileira, né, que englobou os 10 domínios. Esses 10 domínios que estão aqui, dos quais 5 fazem parte do SAFER, como a Maristela colocou antes, e 3 desses 5 são os best buys. E a gente vai ver que o Brasil ainda está muito longe de conseguir efetivamente avançar, né, assim, de realmente responder àquilo que é necessário do ponto de vista de política pública para reduzir efetivamente o consumo de álcool. Existe um documento, né, um pouco mais recente, de uma parceria da OMS com a OPAS, que tentou transformar esses 10 eixos, né, que são os principais eixos de atuação em termos de políticas públicas para o álcool. Eles tentaram traduzir isso para um instrumento que pudesse quantificar a existência de leis, né, aí inclui todos os documentos regulatórios de um país, de acordo com cada um dos eixos. E aí os países conseguiriam identificar em cada um dos eixos o que falta, tá? Então, a partir do momento que você começa a preencher o questionário, né, o instrumento proposto, então, a ideia era que cada país, por exemplo, das Américas, preenchesse esse questionário e
identificasse exatamente onde estão as suas lacunas, tá? Em cada um dos 10 domínios. Então, por exemplo, quando a gente está pensando ali no domínio de respostas do serviço de saúde, será que o país tem triagem e intervenção breve para o consumo de álcool, utilizando o audit, por exemplo? Será que existe tratamento farmacológico universal com os medicamentos que são adequados para o tratamento da dependência, né? Quando a gente olha, por exemplo, para políticas de disponibilidade do álcool, como disse a Maristela, que está entre um dos 3 best buys. Será que a gente tem idade mínima né, de venda no país? Temos algum tipo de controle de venda? Temos algum tipo de restrição de horários, né, e locais de venda? E assim por diante, eventos, né? Até como a gente já colocou hoje, a questão da venda nos estádios. Então, ter um controle de venda nos estádios aumenta a pontuação de um país, tá? Então, assim, imaginem que esses 10 domínios, eles foram classificados a partir de algumas políticas, algumas estratégias que são esperadas em nível de governo, ou federal ou estadual, pode inclusive chegar a nível municipal, mas aí depende muito de que tipo de estratégia, tá? Então, o que nós fizemos? Nós utilizamos esse instrumento para avaliar as políticas públicas, né, os documentos regulatórios do álcool no Brasil e em cada um dos estados brasileiros e Distrito Federal. Então, qual era a proposta? Preenchendo o instrumento, fazendo uma revisão, basicamente, de todos os documentos regulatórios que estão ativos hoje, né, que estão válidos hoje, porque muitas vezes um documento substitui o outro. Então, o que está válido foi incluído nesse instrumento da OPAS/OMS, tá? E aí a gente começou a ver o que falta e o que temos e o que falta em termos de Brasil e como que os estados estão ou não complementando as lacunas do Brasil. Então, na prática, os estados, como nós trabalhamos num esquema político em que os estados têm uma certa autonomia legislativa, né, até uma bem razoável, eles podem complementar, por exemplo, leis federais em relação ao álcool. Então, por exemplo, a proibição de venda de álcool em estádios ou, por exemplo, a proibição de venda de álcool em espaços, por exemplo, de tantos metros, né, uma distância de tantos metros de escolas, enfim, esse tipo, horários. Então, em um determinado município ou estado, a partir da meia-noite não pode mais vender bebida alcoólica em estabelecimentos, né, de lazer, enfim. Então, tudo isso um estado pode fazer, inclusive um município. Agora, tem outras legislações que são um pouco mais complicadas de você trabalhar só no nível municipal. Por exemplo, algumas questões de marketing, né, de questão de televisão, redes sociais, aí isso tem que ir num nível um pouco mais de federação. Bom, então eu trago para vocês os nossos resultados em relação à análise desses documentos regulatórios brasileiros. Então, o que a gente viu? Vimos, né, somamos todas as legislações, né, os documentos regulatórios federais e estaduais, fizemos uma triagem daquilo que efetivamente estava valendo, né, para aquilo que nos interessava, no sentido de que estamos falando de álcool, bebida alcoólica, né, não de álcool etanol como combustível, por exemplo. Então, a partir do momento que identificamos todas essas legislações, nós começamos a classificá-las dentro do instrumento da APS, que é o Alcohol Policy Scoring, que eu mostrei para vocês no primeiro slide, tá? Então, encontramos 435 documentos elegíveis. E aí, o que a gente começou a ver? Primeiro, olhamos o Brasil. O Brasil, efetivamente, responde àquilo que é esperado para o Brasil? Bom, no geral, a gente vê que o Brasil responde a um pouco mais de 50% daquilo que seria esperado, tá? De ações que seriam importantes do ponto de vista de eficácia, tá? Para reduzir o dano
causado pelo álcool. No que a gente se destaca? Basicamente nas políticas de beber e dirigir. A nossa política é muito boa, apesar de pouco aplicada, né, de pouco fiscalizada. Então, mas do ponto de vista de existir, ela existe e ela é muito boa, tá? No entanto, a gente tem muita falha, por exemplo, como o Brasil, em políticas de preço, em políticas de ação para reduzir o álcool ilegal, né, o consumo de álcool ilegal, o que seria o comércio ilícito de álcool, né? Então, assim, existem algumas lacunas muito importantes e os estados, eles tentaram suprir isso. Então, aqui, o que a gente vê? Aonde estão os estados? Quem são os estados que complementaram melhor a legislação nacional? Ou seja, existe a nacional e eles foram além, eles trouxeram mais leis que ficaram, né, que auxiliaram nesses diferentes aspectos. São Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal são os estados, o Distrito Federal não é estado, mas enfim, uma unidade da federação, que mais se destacam. Esses três são os que mais se destacam. Mas notem, os estados do Sul são os estados que acabam incrementando, Sul e Sudeste, são os que mais acabam incrementando o que seria a política nacional. Aqui, nós temos aqueles 10 eixos. Desses 10 eixos, 3 são os ditos best buys, que eu comentei com vocês. Esses best buys então, são a disponibilidade, o marketing, a propaganda e o preço. O que a gente vê? A gente vê que, basicamente, a menor lacuna, então, o Brasil tem uma lacuna de 55%, ou seja, para ele chegar àquilo que a OMS e a OPAS recomendam, ele precisa preencher 55% do score ainda que falta. Então, falta preencher 55%, ele preencheu 45%, tá? Quando a gente olha São Paulo, a gente nota que São Paulo já preencheu, basicamente, 70%, faltando 30%, tá? E aí, quando a gente vai olhando os diferentes estados, a gente vê que São Paulo se destaca nesse aspecto. O Rio de Janeiro se destaca, por exemplo, nos aspectos de prevenção e de ações comunitárias. Então, ele preencheu mais essas ações, tá? Então, para vocês verem, assim, cada estado acaba preenchendo mais ou menos, alguns não preencheram nada de nenhum eixo, mas existem estados que foram preenchendo sim, tá? Essas legislações. No entanto, a gente tem muita dificuldade de classificar algumas legislações, porque o Brasil, ele tem algumas inconsistências gravíssimas legislativas. A primeira delas é a classificação do que é bebida alcoólica, porque existem ativas, né, valendo 3 diferentes documentos regulatórios e aí depende muito do que você vai escolher para utilizar do ponto de vista jurídico, tá? Mas, por exemplo, a gente tem uma lei específica de propaganda de bebida alcoólica que não considera nenhuma bebida que tenha menos de 13 graus como sendo bebida alcoólica. Então, a cerveja não entra na lei da propaganda, né, de controle de propaganda. Só a partir de alguns vinhos e destilados, tá? Porém, quando a gente olha efetivamente o decreto específico que trabalha com a classificação de bebida alcoólica para a fiscalização, né, do que seria o registro de uma bebida alcoólica, a gente vê lá que vai de meio a 54%, né, as bebidas que têm de meio a 54% de concentração alcoólica, tá? Quando a gente olha a política nacional de álcool, ela fala de meio para cima. Então, na verdade, a gente tem essas contradições, e aí é óbvio, eu pensando do ponto de vista legislativo, jurídico, cada um vai utilizar um decreto, uma normativa de acordo com aquilo que for de interesse no momento, tá? Então, assim, o Brasil tem muitas limitações, mas o instrumento também tem. Por quê? Porque esse instrumento, ele só trata efetivamente do que existe de política, mas ele não trata de implantação. No geral, então, os 3 best buys, eles são as nossas principais lacunas, né? O que assusta mais, porque a gente muitas vezes preenche ações que são de baixa efetividade, como, por exemplo, campanhas, né? Algumas questões mais gerais, populacionais de menor efeito, e a gente não faz as 3 que são as de maior efeito, tá? Mas nós somos muito bons, por exemplo, em álcool e direção.
Para concluir, eu queria mostrar para vocês também uma outra publicação nossa, que vai muito na linha da epidemiologia, porque discute exatamente a forma que nós estamos, Brasil, enviando dados para a OPAS e a OMS, tá? O que eu posso dizer para vocês? Quando a gente compara aquilo que nós identificamos no nosso estudo buscando os dados primários dos documentos regulatórios, comparamos isso, né, a nossa busca direta, a revisão direta, comparada com aquilo que foi enviado pelo governo para a OPAS, para que ela soubesse o que nós temos de legislação e comparasse com os outros países da América, quando a gente efetivamente compara, né, o que seria o dado primário com aquilo que foi enviado pelo governo para a OPAS, a gente vê que tem muita inconsistência, tá? Então, claro, existem alguns eixos em que a gente tem dados muito parecidos, mas, por exemplo, quando a gente olha serviços de saúde, o Brasil diz que nós temos, o governo diz que nós temos 100%, que nós preenchemos 100%. Na verdade, os documentos regulatórios, eles só mostram um preenchimento de 70%. Mesma coisa quando a gente vai olhar para estratégias de redução de consumo nocivo. A gente tem 100% reportado pelo Brasil, e, na verdade, os documentos regulatórios só relatam 63%, tá? E aí, então, já falei para vocês dos 3 best buys, se a gente fosse tirar uma lição desses nossos estudos todos, quais seriam? Que se nós tivermos que efetivamente tentar atuar no legislativo, nós precisamos de apoio para atuar em 3 domínios, que são efetivamente os domínios, os 3 best buys, que são aqueles que a gente menos responde. Então, trabalhar com políticas de preço, trabalhar com disponibilidade e trabalhar com marketing. Então, a promoção de álcool, isso a gente não está fazendo. E para encerrar, será que seria possível a gente fazer? Será que o brasileiro apoiaria esses 3 domínios, né, de intervenção? Sim, para alguns deles, o brasileiro, ele mostra alto apoio, tá? Ele é super a favor. Então, por exemplo, dizer que seria aumentado o imposto de álcool para usar em serviço de saúde, 65% dos brasileiros do estudo do levantamento nacional feito pela Fiocruz acham que é uma coisa adequada, né? Eles topariam. 65% também acham que deveria ser proibida a propaganda. 62% acham que a gente deveria começar a exigir licença para venda de álcool, tá? Então, o brasileiro, ele apoia essas políticas. A questão toda é por que nós não estamos discutindo isso, tá bom? Então, gente, era isso que eu tinha para trazer e agradeço aí a atenção. Obrigada, Zila, por encerrar com chave de ouro as apresentações dessa nossa mesa, trazendo essas questões da legislação muito bem sistematizadas e apontando as lacunas. O Adriano, o nosso monitor nessa atividade, está passando as perguntas para nós aqui no chat. Eu quero, antes de passar as perguntas, pontuar e destacar entre as pessoas que estão assistindo essa nossa atividade. Eu dei uma espiadinha lá no chat da plataforma, tem a doutora Débora Malta, que está aqui participando e nos prestigiando. Destacar a professora Débora Malta como uma pessoa que atuou bastante nessa área e quando estava coordenando a área de vigilância das doenças crônicas, teve um papel fundamental na implantação do sistema de vigilância dos fatores de risco, inclusive do álcool. Então, a gente tem essa riqueza de dados, né, e consegue dizer que atende, né, a essa estratégia de ter o monitoramento muito, em parte, graças ao trabalho da doutora Débora e da sua equipe. Então, vou passar agora as perguntas para vocês. Pergunta para a professora Maristela: onde ter acesso aos valores da dose padrão? Não há dose segura. Por que usamos dose padrão? Há muita divergência na literatura sobre isso. Ok. A dose padrão é necessária porque ela é usada nos questionários na prática. Quando você pergunta a quantidade e frequência de consumo, e se você perguntar
quanto o quê de álcool, quantas doses você bebe, quantas cervejas. Se não houver uma padronização, você não vai poder comparar resultados. Não existe no Brasil essa definição. Ela pode ser feita a nível nacional e pode ser estabelecida em qualquer valor, na verdade. Nos Estados Unidos, a definição é próxima de 14 gramas que é usada, porque a maior parte das cervejas, por exemplo, e as doses são servidas, são próximas de 14 gramas de álcool puro em uma lata de cerveja, por exemplo. Mas, outro motivo é o questionário desenvolvido pela OMS para a detecção de riscos com o álcool, o audit, ele é baseado numa definição de bebida padrão de 10 gramas. E isso leva ao fato. Então, quando você lê o questionário, você vai ver que a pergunta de consumo excessivo está com 6 doses. E o que todo mundo fala nos Estados Unidos, e muitas da literatura americana em epidemiologia, se fala de 5+, ou binge drinking, de 5 doses ou mais. Mas por quê? Porque nos Estados Unidos, o equivalente a 60 gramas de álcool puro, em uma ocasião, são 5 doses. Mas 60 gramas de uma dose padrão de 10 gramas são 6 doses. Então, isso é importante, especialmente para epidemiologistas saberem. Para a população, se houver uma maneira automática, de acordo com o tamanho do conteúdo ou da lata, da garrafa, da dose, o drink que ela toma, ela saber quanto existe álcool puro, também é uma informação importante. Poderia estar nas bebidas alcoólicas, no rótulo, quantas doses padrão existem dentro daquele conteúdo, daquele volume, né? Então, obviamente, não existe uma dose que seja segura, mas não é a base de segurança ou não que define essa medida. É mais para epidemiologia, para cálculos que se faz. E você pode transformar, finalmente, o consumo per capita de álcool normalmente descrito em litros de álcool puro, ou seja, então, combinando vários tipos de bebida por ano, por pessoa. Mas o que o público entende disso? É um conceito muito abstrato. Agora, se você falar que o equivalente ao consumo no Brasil, entre os consumidores, é de 4 doses por dia, todos os dias do ano, as pessoas vão se assustar. Espera aí, tudo isso, e eu não tomo tudo isso, ou seja, você vai ver que as estimativas que venham só de questionários são subestimativas, você vai ver que o consumo médio da população já está acima do recomendado de qualquer guia internacional. O Brasil também não tem guias clínicas sobre o uso de álcool, então isso é um outro elemento da educação da população e de quem faz pesquisa, professores e profissionais de saúde. Obrigada. Está sem som, Leila. Desculpa. Obrigada, Maristela. Tem outra pergunta para você. Há muitos gargalos regulatórios para o enfrentamento do álcool no Brasil. Nesse sentido, como você vê a implementação da iniciativa SAFER no Brasil, em tempos de negacionismo deliberado, e, sobretudo, o enfraquecimento do papel regulatório pelo governo Bolsonaro? E como acessar todos esses recursos e os materiais apresentados? Bom, todos os recursos estão na página de álcool da OPAS, eu posso colocar aqui no chat para todos, e também do campus virtual. A minha apresentação também pode ser disponibilizada, que tem esses vínculos, e são todos materiais gratuitos.
Obviamente, não é só um problema no Brasil, mas em outros países também, existem momentos mais propícios, menos propícios a mudanças. Mas isso não deve parar o processo de advocacia ou de ativismo, a oportunidade da sociedade civil se fortalecer ainda mais, continuar nesse papel, porque a gente tem que acreditar também que ele não é eterno a situação em que nós vivemos, em nenhum lugar do mundo. O que vive o Brasil hoje, muitos países vivem, com maior ou menor grau em termos de políticas de álcool, e, no entanto, continua a pressão popular, você acaba encontrando pesquisadores, começa a juntar evidência e como transformar essa evidência e fazê-la pública, e nós vimos mudanças em países que a gente nunca imaginava que alguma vez se pudesse mudar a situação, tal como Rússia, Escócia do uísque escocês, que como imaginar um país sem uísque? Não é porque eles proibiram, mas tomaram todas as medidas, simplesmente houve uma pressão tal que no momento em que o governo mais liberal apareceu, houve a situação e houve o câmbio, está havendo. Irlanda é outro caso, vários países que eram do leste europeu também estão implementando essas medidas, inclusive a proibição de propaganda na internet. Então, a gente tem que acreditar que a gente pode mudar. A evidência não vai mudar, ela só vai ser mais forte cada vez mais. Eu tenho certeza que nós temos as ferramentas e temos agora que tornar público e combater essa desinformação, e outro papel que a Paola tem de questionar todos esses mitos, e ela fala que o que é álcool, o que é beber responsavelmente, o que é beber moderadamente, e ela vai dialogar e te dar uma resposta que muita gente não esperava. Obrigada, Maristela. Mais uma pergunta sobre o APC, que você apresentou o curso da OPAS e falou que tem um exemplo do Brasil. Então, finalmente, temos a notícia de que temos o APC do Brasil? Temos, já foi validado junto pelo Ministério, pela Vigilância, pela OMS, e é um volume bem mais alto do que estava sendo descrito anteriormente. Sem o dado de 2020, vai ser muito interessante quando forem enviados saber como mudou, e isso vai ser de muita importância na região, porque até agora nós temos nos guiado por pesquisa, inclusive pesquisa da OPAS, online, durante o começo da pandemia, e que estava muito indefinido se aumentou, se diminuiu, e agora está ficando mais claro, e Brasil, também Estados Unidos aumentou, e Canadá, agora estão aparecendo os dados que são reveladores e muito preocupantes. Quando que vão ser divulgados esses dados? Vão ser divulgados pela OMS, eu acho que já devem ser públicos, ou podem ser públicos pelo Ministério, pela Vigilância, já foram liberados e aprovados. Agora, eu não sei como é a divulgação no Brasil, como ela é feita, mas vale a pena um seminário ou alguma outra maneira de divulgar. Sem dúvida, esse é um indicador que é muito importante para o monitoramento, né? E permite a comparabilidade dos países e entre as unidades subnacionais. Isso é fundamental para monitorar o efeito das políticas, né? Absolutamente. Zila, na sua apresentação você mostrou um dado, se não me engano, de ausência, de muito baixa adesão às estratégias focadas ao ambiente de trabalho. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sim, então, o Brasil não tem nenhuma legislação que passe pela questão do ambiente de trabalho, nenhuma, tá? Então, e ele está ali previsto dentro da APS, e
nenhum estado também complementou. Talvez porque seja um tema que a gente não discute muito no Brasil, né? A gente discute muito essa questão de trabalhar as questões de álcool e outras drogas, por exemplo, em ambiente escolar ou em ambiente da saúde, né? Mas ambiente de trabalho, assim, não se fala no tema, apesar de ser um local que seria, inclusive, mais fácil de a gente ter um acesso ali para trabalhar alguns aspectos, por exemplo, de intervenção breve. Isso não é discutido aqui. Fica aí, inclusive, mais uma dica de campo de atuação, até para espaço de avaliação de programas, né? E hoje nossos espaços de avaliação de programas estão muito restritos à escola e serviço de saúde, e agora um pouco mais na assistência social, mas nada em ambiente laboral. Vou aproveitar e vou fazer uma propaganda que a RBSO, a Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, vai lançar amanhã, aqui no Congresso, em uma sessão especial, uma chamada de artigos para compor um dossiê temático sobre as contribuições da epidemiologia para o estudo das relações entre trabalho e saúde. E esse tema do álcool e trabalho vai ser super bem-vindo. Então, quem estiver trabalhando nesse tema e puder preparar os artigos para submeter, estaremos aguardando. Maristela levantou a mão. Sim, porque é muito interessante esse tópico, porque o Brasil participou de um projeto mundial da OMS sobre álcool no trabalho e trabalhou com o SESI na implementação e na adaptação de intervenções breves no serviço laboral, envolvendo toda a empresa, por exemplo, não para despedir ou não despedir, mas como os supervisores poderiam discutir situações encontradas com os empregados, como integrar no serviço de atenção à saúde laboral. E foi muito bem recebido e, na época, foi divulgada internacionalmente também essa experiência. E, mais recentemente, e pelo visto também isso não continuou, depois houve, por exemplo, interesse na época Petrobras de integrar o mesmo tipo de programa. Então, houve um pico que depois abaixou. E, mais recentemente, nas análises de retorno do investimento, do investimento em políticas públicas de álcool e outros fatores de risco, eu vi análises que mostram muito pouca evidência científica internacional disponível sobre o impacto na perda de produtividade e absenteísmo, que a gente sabe que existe, mas simplesmente não está sendo documentado ou publicado, analisado, e acaba sendo uma subestimativa que entra nesses modelos, nessas análises. Quer dizer, se houver mais informação, o benefício dessas políticas vai ser ainda maior no sentido de melhorar a situação do álcool. Verdade, Maristela, obrigada. Luciana, na sua apresentação, você pontuou muito bem a questão, né, das ameaças e dos retrocessos que a gente está vivendo. Eu queria saber se no seu trabalho, né, na Vital Strategies, o que vocês têm feito, o que vocês têm pensado para que a gente consiga preservar ao máximo, né, e evitar esses retrocessos, e como você acha que a epidemiologia pode contribuir para isso? Então, a gente mostrou aqui já o desfecho final, o pior desfecho, que é a morte, né, diante do álcool. E, como eu falei, a gente sabe que ele é subestimado, porque como primeira causa de óbito, normalmente não acontece. Então, para a gente já ter visto um aumento de 25%, sabendo que é subestimado, imagina a magnitude desse problema. O que a gente tem trabalhado em parceria com outros organismos e assim, para ter bastante incidência no legislativo, nessa questão do advocacy mesmo, com informação, com dados. Como você bem citou, a Débora está presente, a Débora Malta, e a gente hoje tem um sistema de vigilância robusto.
Então, a gente pode mostrar essa diferença pelo Vigitel que você tem ano a ano, e as pessoas, eu já escutei muitas pessoas, mas não tem uma sensibilidade de um ano para outro. Tem, a gente vê que tem. Imagina, se a gente, eu nem coloquei, mas a Pesquisa Nacional de Saúde com 5 anos, a gente tem esses dados, então tem que ser a partir de evidências mesmo, e eu acho que a gente tem que chegar cada vez mais perto do legislativo, porque dentro desses best buys, tanto o que a Zila falou e o que a Maristela trouxe, né, como o que a gente deve fazer para intervir a partir do SAFER, você tem que ter uma incidência muito grande no legislativo, essa questão da propaganda, essa questão da tributação. Então, não adianta a gente ficar falando literalmente sozinho no executivo, literalmente sozinho na sociedade civil, literalmente sozinho nas universidades fazendo produção. A gente tem que se juntar de maneira intersetorial. A saúde só está pagando a conta, né, pelo custo Exatamente. que tem das internações e na atenção primária, mas não é uma coisa que se resolve sozinho, aliás, nem se resolve na saúde, você tem que ter uma abordagem intersetorial, você tem que, a questão da educação, eu acho que é mais do que fundamental a gente começar com essa educação em saúde lá na escola, lá com as crianças, né, para a gente não ter aí quase metade que experimentou álcool com menos de 14 anos. Então, eu acho que já deu de informação sozinha, a gente precisa agora se juntar. Mais cedo eu estava assistindo aqui no Congresso, né, uma fala do Maurício Barreto, e ele falando o quanto que as políticas sociais interferem na saúde de forma positiva. Então, a gente tem aí um cadastro único enorme, a gente tem aí vários programas sociais. Claro que com todos os problemas que a gente está vivendo atualmente, subfinanciamento, tudo isso, mas são lugares, são pessoas concentradas, porque acaba que o álcool interfere mais ainda, já interfere na vida de qualquer um, mas mais ainda nas populações mais vulneráveis. Então, eu acho que a gente tem hoje vários locais, vários agrupamentos para a gente trabalhar isso, de maneira intersetorial, integrada e chegar cada vez mais perto e mais próximo do legislativo. Obrigada, Luciana. Nós temos mais 12 minutos. O Adriano, nosso monitor, não me passou mais perguntas. Então, vou devolver a palavra para vocês, se vocês tiverem perguntas para fazer umas às outras, ou se vocês tiverem mais algum comentário em relação às suas apresentações. Maristela. Eu tenho para a Luciana, se vocês fizeram uma análise da mortalidade por sexo, se houve relativamente mais mulheres ou mais homens nesses códigos, né, nessas causas de morte. A gente fez tanto por sexo, não deu diferença, e a gente fez por faixa etária também, imaginando que ia dar mais uma distribuição diferente, também não deu. O que a gente vai fazer agora, essa semana a gente está rodando para ver se algum proxy da questão social. O problema é que é muito subnotificado, né? Não tem essa informação no SIM, né? Você tem muito subnotificado, mas para a idade e para sexo não deu diferença. E você você pensou em talvez muita gente que não, que tenha sido negada a internação justamente porque os hospitais estavam lotados com Covid, já não tinham capacidade de atender crises dessas pessoas, né? A gente imagina que foi isso, principalmente ali no início, entre março, abril, que foi o boom assim, do aumento, que foi isso, foi a falta de acesso mesmo. Ou o próprio Covid, a pessoa se internou pelo Covid e foi pelo agravamento do consumo do álcool. A gente acha que é isso, mas não tem como ter essa informação pelo sistema. Mas a gente acha que, como hipótese, que foi isso que aconteceu. O agravamento das pessoas que já tinham consumo, que aumentou ainda mais na pandemia e que não teve acesso à internação, então já foi direto para o desfecho final. Muito triste. Muito. É muito alto, né? Você tem um aumento ali em 2010
de quase 4% e de repente ter 25%. Então a gente olhou de várias formas para ver se não tinha um erro. A primeira coisa que eu falei era que era um erro, não era possível essa magnitude. E a gente ainda fez toda a questão da redistribuição, né, dos dados sem notificação, sem informação, fez todo esse processo metodológico para ver, e foi só aumentando, só aumentou ainda mais o valor. A gente chegou a ver 18,2%, chegou até a divulgar, e por fim era 25%. Então, já foi publicado esses dados? Desculpa. A gente está terminando de escrever o artigo para publicação. Era uma das minhas perguntas. Mas, assim, realmente me chama a atenção que é um tipo de pico, assim, é um incremento totalmente, assim, fora do que se espera, né? Aí, eu exatamente ia perguntar isso. Será que não tem também a associação com essa questão de que o ano passado o aumento da mortalidade geral da população foi gritante, né? A gente nunca teve uma taxa de mortalidade tão alta como no ano passado, e vai ser pior esse ano. Será que, assim, como que a gente conseguiria separar isso para dizer, olha, isso realmente não consegue, né, com os dados que a gente tem? O que você acha? Não consegue. O que a gente observou, primeiro, de novo, eu já falei isso 10 vezes aqui hoje, mas é porque eu acredito nisso. Existe uma subnotificação, porque eu acho que muitos que teve como causa básica o Covid, e muitas vezes era já essa consequência do álcool, que poderia ter sido o álcool. O que a gente sabe realmente aumentou a mortalidade, então deve ser proporcional. Se a gente fizer por causa geral, vai dar também proporcional, mas quando a gente pegou, inclusive o artigo da Leila e outros, né, que tem todas, não se reduz a só esse capítulo, né? A gente escolheu esse porque nos outros não deu diferença, deu especificamente nesse capítulo, que são os relacionados completamente, né, ou totalmente, no F10. Então, se a gente tivesse juntado, ainda dava um pouquinho mais, não aumentou muito não, mas daria um pouquinho mais. O que chamou a atenção foi isso. Então, diante dessa pandemia, diante de todo mundo estar se internando e o óbito pelo Covid, ainda aparecer isso. Então, foi isso que chamou muita atenção. Então, a gente está tentando, ficou procurando outras coisas, outras situações. O melhor seria agora a gente ter algum proxy social, de renda, né, social, mas a gente, nem escolaridade, está super sem preenchimento. É impressionante como a gente está em 2021 e os atestados de óbito ainda estão subpreenchidos, né? Então, a gente não tem essa informação. Agora, assim, só fazendo um complemento sobre isso, até as duas que estão aqui já participaram, mas a gente está fazendo uma série de webinars com relação a esse assunto do álcool. Quando eu cheguei na Vital, eu falei, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa pôr esse tema na mesa, chamar atenção. E aí a gente já fez 2, né, inclusive as duas já participaram, só que me chamou também muita atenção, você tem que muito bater na porta da imprensa, né? Por favor, olha este tema, vamos publicar alguma coisa, a gente tem alguma coisa relevante. A partir desses webinars, a imprensa veio atrás. A gente teve muita publicação na imprensa, então é importantíssima a publicação científica, mas para a população, para a sociedade, para chamar a atenção disso, foi muito interessante, assim, deu primeira capa da Folha de São Paulo, do Globo, entre outros. Então, é um assunto, como foi mostrado aqui, né, no estudo da Fiocruz. Então, aumenta o imposto para aumentar o preço, eu concordo com isso. As pessoas estão interessadas nesse assunto, porque eu entendi nesse movimento que quando você faz uma matéria muito acessada na imprensa, os outros vêm atrás de você. Então, foi muito, muito. Cada vez que a gente tem feito um webinar, tem vindo muito a imprensa atrás. Então, eu acho que isso também é uma boa sinalização de que as pessoas estão vendo o agravamento disso. A gente ainda não viu o rebote disso positivamente diante da situação, mas pelo menos já estão escutando, e a imprensa, a gente agora tem que usar a nosso favor, né? A gente quer trabalhar por isso ou por aquilo. Então, eu vi isso como uma coisa super positiva. E o que foi um falta, indicador da colocação. Eu acho que o que falta ainda para a gente é a entrada no legislativo. Isso é uma coisa que a gente não tem conseguido. A mídia ela tem
ela tem entrado no tema. Durante a pandemia, eles se preocuparam bastante, fizeram diversas reportagens sobre a questão do álcool na pandemia, mas com o legislativo a entrada é uma entrada cada dia mais difícil, né? Eu acho que a gente tem que se preocupar, inclusive entender um pouco das relações do legislativo com a indústria do álcool, né? Para a gente conseguir agir de uma maneira talvez mais estratégica. Mas o lobby é enorme, a gente sabe disso, e infelizmente o lobby começa dentro do executivo, não é só lá no legislativo, que é mais grave. Então a gente tem que fazer esse movimento enquanto do lado, né, das instituições de ensino, da sociedade civil, e mostrar que até no executivo a gente já tem esses lobbies funcionando e de maneira enfim, efetiva, né? Excelente. Então, a gente ainda tem alguns minutos. Maristela, você quer comentar mais alguma coisa? Não, eu acho que foi falado tudo muito claramente, e nós vamos participar de um webinar que a OPAS aí em Brasília está organizando com a Vital Strategies, também agora em dezembro, vai ser uma outra oportunidade de falar desses temas, e com a Paola, a gente espera também o apoio do Ministério da Saúde e na sua disseminação, na sua utilização, e nós estamos disponíveis. Eu acho que o Brasil, para o ano que vem, tem a oportunidade de se posicionar com o Plano Mundial de Álcool, que está sendo discutido para ser aprovado na Assembleia Mundial da Saúde o ano que vem, e na OPAS, que vai ser apresentada a avaliação do nosso plano, e o que vem depois disso tem que ser discutido. Então, se houver a necessidade de mais trabalho regional para apoiar as medidas nacionais ou ajudar o país a avançar, esses vão ser bons momentos para se posicionar politicamente em favor, novamente, da saúde pública. Obrigada, Maristela. Zila, algumas considerações finais? Então, eu acho que em termos, assim, da mensagem que levamos, né, o Brasil, ele está num momento que ele precisa cuidar mais dos aspectos do álcool, né, especialmente em termos de doenças crônicas não transmissíveis associadas ao consumo de álcool, e exatamente neste momento nós estamos vendo, inclusive, um retrocesso em termos de aplicação, né, da nossa legislação. Então, está tendo muito menos fiscalização de tudo, né? Então, eu acho que é um momento crítico e que a gente não pode simplesmente deixar passar. Eu acho que a gente tem que tentar, através desses grupos mais estruturados de advocacy, inclusive na área de álcool, se manifestar mais. Eu acho que isso está faltando. Obrigada, Zila. Luciana, que você começou, palavras finais. Não, é isso, é trabalho intersetorial, integrado, é bater na porta das outras pastas, mostrando as evidências para que a gente possa ter, de alguma forma, uma incidência positiva. A gente teve a chance aí numa pandemia de ter menos pessoas bebendo porque não estavam na rua, e a gente viu o contrário. Então, a gente precisa trabalhar para reverter esse quadro, porque as consequências, como você bem falou, não são para amanhã, para dezembro, elas são a médio e longo prazo em relação às doenças crônicas, por exemplo. Então, a gente precisa trabalhar de fato para que as coisas aconteçam e as pessoas tenham uma melhor qualidade de vida. Obrigada, Luciana. A Maristela está colocando aqui no chat como a Abrasco pode se posicionar nessas questões. A Abrasco tem se posicionado, tem feito trabalhos assim, bastante importantes. Eu vou destacar só um aqui, que foi na área de nutrição, né, de enfrentamento aos alimentos ultraprocessados. E eu acho que a gente pode, sim, contar com o apoio da Abrasco, da assessoria de comunicação, mas também da secretaria, diretoria, presidência, porque, sim, esse é um tema muito importante.
O nosso tempo está esgotado. Vamos encerrar aqui, então, e agradecendo mais uma vez a nossas palestrantes e a todos os participantes do evento. Obrigada. Já está.